Você já imaginou como um simples gesto pode mudar uma vida inteira? Hoje vamos contar a história emocionante da dona de casa que ajudou Lady Gaga a comprar seu primeiro violão e que, anos depois, reencontrou a cantora em um show inesquecível. Fique até o final para conhecer esse reencontro que vai tocar seu coração. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e deixar o seu like para apoiar histórias que inspiram e emocionam. Na plateia do estádio lotado em Nova York, uma senhora de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e olhos ansiosos, segurava um crachá que dizia "Acesso especial, convidada da produção". Ela vestia um suéter simples, daqueles tricotados à mão, e segurava com força a alça da bolsa, como quem ainda não acreditava que estava ali. O nome dela era Lucille Mancini, dona de casa aposentada, que levava uma vida pacata em uma vila a cerca de 2 horas da cidade. A razão de estar ali naquela noite não era só o amor pela música, mas algo muito mais profundo enterrado há décadas no coração. No palco, as luzes se apagaram por completo e, em meio ao breu, uma multidão de vozes gritava por uma única mulher, Lady Gaga. Quando o telão acendeu, mostrando os primeiros acordes de Million Reasons, a emoção tomou conta do estádio e também do coração de Lucille. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não era apenas uma fã diante de sua ídola. Era como se ela estivesse revivendo uma promessa feita a uma menina de 9 anos que, um dia, bateu em sua porta com os olhos marejados e um sonho nas mãos. "A senhora pode me emprestar $20? Eu preciso comprar meu primeiro violão." Lucille nunca esqueceu aquele dia, embora já se tivessem passado mais de 20 anos. Ela morava no mesmo prédio em Lower East Side, em Manhattan, quando ouviu uma batida tímida na porta. Era a pequena Stephanie. Sim, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, a filha dos Germanotta do 3º andar. Uma garotinha magra, de grandes olhos castanhos e cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, segurando um caderno de partituras com desenhos feitos à mão. "Meu pai disse que não pode agora, mas eu juro que vou pagar cada centavo quando for cantora", ela disse com uma seriedade que partia o coração. Na época, Lucille e o marido viviam com dificuldades, mas ela sempre acreditou que pequenos atos de bondade podiam mudar vidas. Pegou uma nota de $20 da caixinha de emergência, colocou na mão da menina e disse apenas, "Vai lá, mas prometa que vai fazer esse violão valer a pena." Stephanie correu abraçá-la e saiu saltitando pela escada. Foi a última vez que Lucille a viu pessoalmente. Depois disso, a vida seguiu seu curso. O marido adoeceu, os filhos se mudaram e a cidade mudou de rosto. Até que um dia, ao ligar a TV, Lucille viu aquela mesma menina, agora com cabelos platinados e vestida de maneira excêntrica, emocionando o mundo com sua voz. Desde então, Lucille acompanhou a carreira de Lady Gaga como quem assiste a uma filha distante florescer. Guardava recortes de jornal, entrevistas, assistia aos clipes e se emocionava a cada prêmio conquistado. Mas nunca contou para ninguém o gesto que havia feito no passado, nem mesmo para os filhos. Para ela, aquilo não era sobre reconhecimento, era sobre confiar em um sonho. No fundo, achava que Gaga talvez nem se lembrasse mais. Afinal, a vida da cantora havia se tornado um turbilhão de fama, responsabilidades e milhões de fãs. Ainda assim, algo dentro dela dizia que aquele dia chegaria. Foi então que, meses antes do show em Nova York, Lucille viu uma entrevista de Gaga em um podcast internacional. A artista falava sobre seus primeiros passos na música quando comentou algo que paralisou a senhora em frente à TV. "Uma vizinha, dona de casa, me emprestou $20 para eu comprar meu primeiro violão. Eu nunca mais a vi. Se ela estiver ouvindo isso, eu ainda lembro. E sou grata." O coração de Lucille disparou. Naquele momento, decidiu que precisava tentar vê-la pessoalmente, nem que fosse uma vez. Escreveu uma carta simples, sincera, e enviou para a produção do show com a ajuda de uma neta que mexia na internet. A carta foi enviada sem grandes expectativas. Lucille sabia que milhares de fãs escreviam para Gaga todos os dias e que talvez sua mensagem jamais chegasse às mãos certas. Mas, para sua surpresa, 2 semanas depois, recebeu um telefonema inesperado.
era uma produtora da equipe de Gaga. Do outro lado da linha, uma voz emocionada dizia: "Ela leu sua carta. E sim, ela lembra de você. Quer que a senhora venha ao show como convidada especial." Lucille deixou o telefone cair no sofá e levou a mão ao peito. Chorou ali mesmo, em silêncio, como quem sente que a vida acabou de fechar um ciclo. No dia do show, foi levada de carro até os bastidores por 2 membros da produção. No caminho, observava a cidade passar pela janela como se tudo fosse um sonho. Ao chegar ao local, foi recebida com carinho e admiração pela equipe. Muitos já sabiam quem ela era, graças à história que Gaga havia contado nos bastidores. Antes da apresentação, deram a ela um assento especial na lateral do palco, com vista privilegiada. Mas o que Lucille não sabia era que Gaga havia preparado algo ainda mais especial. Um momento que faria daquela noite muito mais do que um simples reencontro. Quando o show chegou ao seu clímax, com luzes vibrantes e efeitos explodindo no telão, Lady Gaga interrompeu a sequência de músicas. A multidão, que gritava sem parar, silenciou aos poucos, curiosa com a mudança de tom. A cantora caminhou até o centro do palco, segurando um violão simples de madeira clara, bem diferente dos instrumentos exuberantes que costumava usar. "Antes de continuar, eu preciso contar algo a vocês", disse, com a voz embargada e os olhos marejados. O público ficou em silêncio absoluto. "Se eu estou aqui hoje, é porque alguém um dia acreditou em mim quando eu não tinha nada." A câmera do telão deu um zoom no rosto emocionado de Gaga. "Eu era só uma garotinha em Nova York e bati na porta da vizinha do 2º andar. Pedi $20 emprestados para comprar meu primeiro violão e ela me deu, sem pedir nada em troca. Hoje, ela está aqui." Nesse momento, as luzes se voltaram para a lateral do palco. Lucille, completamente surpresa, levou as mãos ao rosto tentando conter as lágrimas. O estádio inteiro começou a aplaudir de pé. Gaga caminhou até ela, ainda com o violão nas mãos, e a abraçou com força. Foi um abraço de 2 vidas que se entrelaçaram novamente, depois de tanto tempo, por algo maior que a música. Gratidão. Lucille mal conseguia falar. Seus olhos marejados encontraram os de Gaga, e ali não havia popstar nem fã. Apenas 2 pessoas que haviam se transformado mutuamente, cada uma à sua maneira. A cantora segurou o microfone com delicadeza e disse: "Esse violão que estou segurando hoje é simbólico. Não é o mesmo da época, mas representa o começo de tudo, e eu quero que essa mulher incrível fique com ele." A plateia explodiu em aplausos. Gaga entregou o violão nas mãos trêmulas de Lucille, que o recebeu como se fosse um troféu. E de certo modo era mesmo. Em seguida, a artista se posicionou ao piano com Lucille sentada a poucos metros de distância, agora com um lugar de destaque e flores em seu colo. "Essa próxima música é para ela, para todas as pessoas invisíveis que um dia mudaram uma vida com um gesto de amor", disse antes de tocar os primeiros acordes de Speechless. O estádio inteiro cantou junto, mas a emoção de Gaga era visivelmente diferente. Ela cantava com os olhos fixos em Lucille, como se finalmente estivesse saldando uma dívida do coração. Naquele momento, a dona de casa que emprestou $20 para um sonho sentiu que seu gesto havia realmente dado frutos e que, de alguma forma, o mundo inteiro agora sabia disso. Depois do show, enquanto os fãs ainda deixavam o estádio em êxtase, Lucille foi conduzida até uma sala reservada nos bastidores. O local estava silencioso, decorado com flores e com uma pequena mesa de chá. Quando Gaga entrou, desta vez sem maquiagem e ainda com o suor do palco, não havia mais qualquer barreira entre elas. As 2 se abraçaram longamente, sem dizer uma palavra por vários segundos. Era como se o tempo tivesse congelado. "Eu esperei anos para esse momento", disse Gaga por fim. "Você não sabe o quanto aquele dia mudou minha vida." Lucille sorriu emocionada, mas com sua habitual humildade. "Eu só vi uma menina com um brilho nos olhos. Achei que merecia uma chance." Gaga segurou suas mãos com carinho. "Você foi o meu primeiro público, o primeiro sim, o primeiro investimento. Sem você, talvez eu tivesse desistido." Elas conversaram por quase 1 hora. Gaga quis saber tudo sobre a vida de Lucille, seus filhos, os anos difíceis, as alegrias simples. Ao final, fez questão de lhe oferecer algo além do reencontro, um suporte vitalício.
Você nunca mais vai se preocupar com contas ou médico, está bem? Você cuidou de mim, agora é minha vez. Lucille tentou recusar de início, como era de seu feitio modesto. Eu não preciso de muito, minha filha. Já tenho paz no coração. Mas Gaga insistiu com firmeza e afeto. Você me deu esperança quando o mundo ainda não sabia quem eu era. Agora é minha vez de te dar tranquilidade. E assim ficou decidido. Lucille passaria a receber assistência médica particular, ajuda mensal para o sustento e visitas regulares de membros da equipe de Gaga, que a consideravam agora parte da família. E, acima de tudo, ganhou algo mais valioso que qualquer bem material: a certeza de que seu gesto há tantos anos não havia sido esquecido. Nos meses que se seguiram, Lucille virou uma espécie de símbolo silencioso de bondade. A história dela correu o mundo. Apareceu em programas de TV, portais de notícias e documentários, mas ela mesma evitava os holofotes. Preferia cuidar do pequeno jardim nos fundos de casa e escrever cartas à mão. Agora, muitas delas endereçadas a jovens sonhadores, incentivando-os a não desistirem. Em uma dessas cartas, que ficou famosa depois de publicada por Gaga, ela escreveu: "Toda estrela começa pequena. Às vezes basta uma mão estendida para o céu para ela começar a brilhar." No ano seguinte, Lady Gaga anunciou uma nova turnê mundial. E em uma das pausas, decidiu lançar um mini-documentário contando histórias que haviam marcado sua trajetória. Uma delas, claro, foi a de Lucille. O vídeo, intitulado The $20 Miracle, mostrava trechos do show, fotos antigas de Stephanie ainda criança e uma visita feita à casa de Lucille, onde as duas tomavam chá enquanto folheavam um antigo álbum de fotos. A produção emocionou milhões de pessoas que passaram a compartilhar suas próprias histórias de como pequenos atos haviam mudado suas vidas. A frase final do documentário era simples, porém poderosa: "Gratidão é uma dívida que o coração faz questão de pagar." Lucille seguiu vivendo com a mesma serenidade que sempre teve. Continuava cuidando das plantas, indo à igreja aos domingos e escrevendo cartas. Só que agora, seu nome era conhecido por milhares de pessoas como símbolo de bondade anônima. Em um mundo cada vez mais acelerado, em que as pessoas esperam reconhecimento imediato, ela provou que os gestos mais genuínos são aqueles feitos em silêncio, como o de uma dona de casa que emprestou $20 a uma menina cheia de sonhos, e que, anos depois, foi lembrada em um palco diante de milhares, não como uma espectadora, mas como peça fundamental da história. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.